Obrigado, senhor presidente. Bom dia, excelentíssimos senhores senadores desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao presidente da comissão, senador Ricardo Ferraço, pela convocação desta sessão da CRE, que analisará a minha indicação para o cargo de embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita e, cumulativamente, com a República do Iêmen. Eu gostaria de agradecer igualmente ao senador Armando Monteiro, que muito me honra com a sua presença nesta reunião da comissão, relator da mensagem 79, que ora está sob consideração desta comissão. De igual forma, eu gostaria de agradecer a confiança em mim depositada pela senhora Presidenta da República e pelo senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores com a designação para esta importante missão. Aproveito a ocasião para saudar e agradecer a honrosa presença dos ilustres senadores Pedro Simon, Eduardo Suplicy e Luiz Henrique, e que tive o privilégio de acompanhar em missões oficiais ao exterior. Senhor presidente, senhores senadores, caso esta comissão e o plenário do Senado Federal venham a aprovar a minha indicação, será para mim uma grande honra exercer o cargo de embaixador do Brasil em Riad, no que já se vislumbra como uma grande experiência profissional e uma desafiadora missão. Em primeiro lugar, porque, neste ano, em 2013, nós completamos 45 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a Arábia Saudita. Segundo, porque essa indicação representa o retorno ao país onde iniciei minha carreira diplomática no exterior há 23 anos, então como um jovem terceiro secretário. Senhor presidente, eu concentrarei minha apresentação na Arábia Saudita e, ao final, se houver tempo, farei breve exposição sobre o Iêmen. Assim, pretendo traçar breve histórico sobre o país e falar também sobre a estrutura política, econômica, política externa e relações bilaterais com o Brasil. Senhor presidente, a data oficial de criação do Reino da Arábia Saudita é 23 de setembro de 32, quando se comemora a conclusão do processo de unificação do país, que foi conduzido pelo rei Abdulaziz Al Saud. Mas, na realidade, a história do país remonta ao século XVIII, e mais precisamente a 1744, quando o patriarca da família, Mohammed Al Saud, fez uma aliança política com o clérigo Mohammed Al-Wahhab, que é o fundador da doutrina wahhabita, dentro da corrente sunita do Islão. Isso é um aspecto importante porque a Arábia Saudita é um país de 85% da população predominantemente sunita. Essa doutrina poderia ser comparada a um puritanismo dentro do cristianismo. Essa união político-religiosa garantiu e vem garantindo a legitimidade da família Al Saud no processo de condução política do país, ao mesmo tempo em que, no plano religioso, garante a proteção dos territórios de Meca e Medina, que são considerados territórios sagrados porque é onde viveu o profeta Maomé. Por isso, o rei da Arábia Saudita também se auto-intitula guardião das duas mesquitas sagradas. Após as primeiras descobertas de petróleo, em 1938, na região do Golfo, que é na província leste da Harã e Daman, da Arábia Saudita, e a crescente produção já a partir da década de 50, somaram-se novas descobertas de gigantescas reservas de petróleo naquele país. A Arábia Saudita detém reservas certificadas de 260 bilhões de barris, ou seja, 25% das reservas mundiais de petróleo. Após o primeiro choque de petróleo, em 1973, como Vossa Excelência se recordam, quando o preço do barril subiu de $3, quadruplicou para $12, e depois, com o segundo choque do petróleo, em 1979, quando houve quase uma triplicação e o preço do barril subiu de $12 para $30, nós nos recordamos muito bem os impactos que esses dois choques tiveram sobre a economia brasileira, a Arábia Saudita embarcou em uma série de programas quinquenais e de investimento em infraestrutura e em vários setores da economia, que levaram ao país moderno e pujante que é a Arábia Saudita de hoje. Senhor presidente, sobre a estrutura política e de poder, a Arábia Saudita é considerada uma monarquia de matriz absolutista desde a unificação, em 1932. Depois da morte do rei Abdulaziz, 5 monarcas o sucederam, todos descendentes diretos do rei, inclusive o atual rei Abdullah, mas sempre meio-irmãos, porque o rei Abdulaziz teve 14 mulheres e 25 filhos. Portanto, todos são descendentes diretos do rei e muitos ainda são vivos. A estrutura, senhor presidente, do país, sendo uma monarquia de matriz absolutista, é composta do Conselho de Ministros, do Conselho Consultivo, dos Conselhos Regionais, dos Conselhos Municipais, Poder Judiciário, que foi criado recentemente,
Começando pelo Conselho de Ministros, ele exerce as funções ao mesmo tempo de poder legislativo e poder executivo. Foi instituído em 1953 e tem a responsabilidade de elaborar e executar as políticas no âmbito interno e externo. O Conselho Consultivo, dentro de um processo de reforma que ocorreu nos anos 90, se encaixa, pode ser identificado como o princípio de um poder legislativo que, muito provavelmente no futuro, se tornará independente na Arábia Saudita. Depois nós temos os conselhos regionais. O país é dividido em 13 províncias, que corresponderiam aos nossos estados no Brasil, e cada conselho regional é dirigido, governado por um governador nomeado pelo rei. Atualmente, todos os conselhos regionais são governados por príncipes que pertencem a ramos importantes da família real. Já os conselhos municipais, senhor presidente, que corresponderiam aos nossos municípios, e são 178 municípios na Arábia Saudita, desde 2005, metade da composição desses conselhos vem sido eleita. E a outra metade continua sendo preenchida por decreto real. Mas isso é importante notar, e isso é uma evolução no quadro político da Arábia Saudita. A partir de 2015, está prevista pela primeira vez a participação de mulheres, seja como candidatas, seja como eleitoras, para essas eleições dos conselhos regionais. Assim, como nós pudemos ver, o rei Abdullah vem mantendo uma tendência reformista que já havia adotado desde que era príncipe herdeiro da Arábia Saudita, quando seu irmão, o rei Fahd, era o rei, mas que, apesar dos avanços, o ritmo das mudanças tem que ser compatível com as forças políticas e religiosas, por essa união que existe, que eu expliquei no início, entre a família Al Saud e os Wahhabitas. O petróleo continua a representar, agora falando dos aspectos econômicos, senhor presidente, o petróleo continua a representar 90% das exportações sauditas, sendo que, em agosto de 2013, portanto, recentemente, a última informação que temos, a produção atingiu 9.950.000 barris de petróleo por dia. Em 2012, o PIB nominal do país foi de 740 bilhões de dólares, o que resultou em uma renda per capita de 26 mil dólares para uma população de 28 milhões de habitantes, dos quais 8 milhões são estrangeiros. Como parte do esforço para diversificar a economia e diminuir a dependência do petróleo e atrair investimentos do exterior, a Arábia Saudita entrou para a Organização Mundial do Comércio, OMC, em dezembro de 2005. Desde então, o governo tem encorajado a participação do setor privado na economia saudita, em especial a participação estrangeira nos setores de energia, telecomunicações, gás natural, metalurgia, petroquímica e infraestrutura. A despeito da crise financeira mundial, a Arábia Saudita vem implantando um amplo programa de obras públicas de infraestrutura da ordem de 400 bilhões de dólares, do qual empresas brasileiras de engenharia poderiam se beneficiar amplamente. E, senhor presidente, caso essa comissão venha aprovar o meu nome e também o plenário do Senado Federal, essa será uma das áreas em que eu pretendo tentar incentivar e tentar aproximar com as empresas construtoras brasileiras, porque eu acredito que existe um grande potencial de que participem nesses projetos de infraestrutura da Arábia Saudita. Com relação à política externa, senhor presidente, diante dos inúmeros desafios que se apresentam na região, a Arábia Saudita passou a adotar uma linha de ação externa mais assertiva nos últimos anos. No plano global, destaca-se a sua histórica aliança estratégica com os Estados Unidos, que data da Segunda Guerra Mundial. Regionalmente, a posição da Arábia Saudita é de equilibrar o relacionamento com países mais poderosos militarmente, geograficamente maiores, mais populosos ou de perfil internacional mais assertivo. Na Península Arábica, o objetivo central é o de assumir os custos para o estabelecimento de uma sociedade harmônica com os estados da região que compõem o Conselho de Cooperação do Golfo. No âmbito multilateral, a Arábia Saudita participou da criação de vários organismos internacionais, sendo fundadora da Organização das Nações Unidas, da Liga dos Estados Árabes, do Conselho de Cooperação do Golfo e da Organização da Conferência Islâmica. Além disso, como eu já mencionei, em 2005 entrou para a OMC e a Arábia Saudita é também, assim como o Brasil, membro do Grupo dos 20, do G20. A Arábia Saudita conta hoje com uma série de representações diplomáticas que inclui embaixadas, missões, consulados e escritórios de representação em 120 países do mundo. É interessante como posição de fundo que baseia e que baliza a política externa saudita, ela concorda com a percepção ocidental de que as nações árabes devem promover reformas políticas, mas entende e defende
que essas mudanças precisam observar as peculiaridades das culturas locais e não serem impostas do exterior. Senhor presidente, com relação às relações bilaterais, o Brasil e a Arábia Saudita, como eu já disse, estabeleceram relações diplomáticas em 1968. Em 1973, ocorreu a criação das embaixadas do Brasil na cidade de Jeddah, que fica no Mar Vermelho, e da Arábia Saudita em Brasília. E no ano de 1986, a embaixada do Brasil foi transferida para Riad, que estamos vendo no centro da península, já que a capital do país foi transferida para aquela região. Nesses 45 anos celebrados esse ano, em 2013, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Arábia Saudita tiveram momentos de maior e de menor dinamismo. A primeira fase, que se estende até o início de 1990, grosso modo, caracterizou-se pela necessidade permanente de o Brasil importar petróleo e, consequentemente, isso gerou expressivos déficits comerciais. Para contrapor essa realidade, o governo brasileiro procurou ampliar as exportações brasileiras mediante a realização de inúmeras missões comerciais, e nessa época o Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, o DPR, teve um papel muito atuante na realização dessas missões e a elaboração de propostas conjuntas para ampliar o intercâmbio comercial. A segunda fase, que, grosso modo, se estende até o início dos anos 2000, representou um menor dinamismo nas relações entre os dois países por uma série de fatores internos e externos, decorrentes de mudança da ordem internacional. No plano interno, os desafios políticos da redemocratização do Brasil e os esforços para a estabilização da economia diminuíram relativamente o interesse do Brasil no Oriente Médio. No plano externo, o Brasil distanciou-se dos dois eventos mais importantes que ocorreram na região naquela época, qual seja a Primeira Guerra do Golfo, com a invasão do Kuwait pelo Iraque, e o lançamento do processo de paz no Oriente Médio. Passando para a terceira fase, que se inicia em 2003, com a mudança do paradigma da política externa, do modelo baseado na autonomia pela participação para o modelo da autonomia pela diversificação, o Oriente Médio passou à categoria de região prioritária para o Brasil, e essa prioridade, no caso da Arábia Saudita, atingiu o auge quando o presidente Lula esteve em Riad no ano de 2009. Ressalte-se que foi a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à Arábia Saudita. Desde a visita, em 2009, houve importante ampliação de investimentos e do comércio bilateral entre os dois países. Senhor presidente, no tocante às relações econômicas e comerciais bilaterais, a Arábia Saudita continua a ser o nosso principal parceiro econômico e comercial no Oriente Médio, com uma corrente de comércio de 6 bilhões e 196 milhões de dólares no ano passado. Esse expressivo volume de comércio decorre do elevado grau de complementaridade que existe entre as duas economias. Embora o Brasil tenha conseguido reverter durante 3 anos, senhor presidente, entre 2009 e 2011, essa tendência de déficits comerciais, em 2012 nós voltamos novamente a ter um déficit por conta da conta petróleo no valor de 196 milhões de dólares. Então, o comércio ele é bastante equilibrado e nos últimos anos tem ocorrido déficits de um lado ou de outro, segundo o volume de petróleo que o Brasil importa. A pauta de exportação brasileira para a Arábia Saudita ainda se concentra em produtos primários. Os 4 itens mais vendidos são minério de ferro, carne de frango, 78% da carne de frango existente na Arábia Saudita provém do Brasil, tanto carne congelada quanto carne resfriada, e aqui, certamente, o estado de Santa Catarina, do ilustre senador Luiz Henrique, corresponde por uma boa parte dessas exportações, seguida de açúcar e milho em grão. Esses 4 produtos representam 75% da pauta de exportações brasileiras. Mas é importante notar que a exportação de produtos industrializados e de maior valor agregado vem crescendo, por exemplo, com a venda de aviões da Embraer, tratores, máquinas e motores. Ou seja, há um enorme potencial ainda a ser explorado. Senhor presidente, eu pararia por aqui a minha apresentação e, sob a condução de Vossa Excelência, estou aberto a perguntas e esclarecimentos que os ilustres senadores desejarem fazer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, senhor embaixador Flávio